Hoje vamos destacar o pensamento da filósofa e professora catedrática Maria Filomena Mulder, pela lente de Edmundo Cordeiro, professor na área do cinema e escritor. Todas as cartas de Rimbaud, daqui a pouco, no Magazine da Universidade Aberta. No programa de hoje, Edmundo Cordeiro fala do documentário Todas as Cartas de Rimbaud. No Fugas, venha connosco ver a exposição sobre Escher, o artista dos mundos impossíveis. Rimbaud, uma energia de transformação histórica. Cinema, amar aquilo que somos e amar aquilo que não somos. Filosofia, o conhecimento do amor. Licenciado em Comunicação Social, doutorado em Ciências da Comunicação, professor de Estética Cinematográfica, argumentista, realizador, autor do documentário Todas as Cartas de Rimbaud, sobre a filósofa Maria Filomena Mulder. Edmundo Cordeiro, quase um multi-instrumentista do cinema, porque para este documentário realizou, tratou da parte gráfica também, o do argumento, do som, enfim, foi um trabalho de um homem só. Tem a ver com a relação com quem estamos a filmar, não é? No caso Maria Filomena Mulder. Exato, no caso Porquê Maria Filomena Mulder? Porquê? Porquê este projeto? Por várias razões, evidentemente, porque a conheço desde há muito, não é? Foi minha professora no 4º ano da faculdade. Eu andava em Comunicação Social, na altura o curso tinha esse título, e fui fazer a disciplina de Estética no curso de Filosofia em 86, 87, salvo erro. 86, 87. E pronto, há esse encontro de professor e aluno, as coisas que eu pude descobrir em função desse encontro, uma relação, portanto, de troca de cartas, de encontros, de conversas, portanto, que se manteve. Mudou a perspectiva em relação ao mundo? Essas conversas com Maria Filomena Mulder? Em relação ao mundo, sim. Em relação a mim, claro. Em relação ao pensamento, às possibilidades de compreensão, às possibilidades de expressão. Na altura, comunicação social longe do cinema, eventualmente, nesses anos? Por acaso, sim, o curso, pronto, dos objetos haveria de passar na altura pelo cinema e passava mesmo, por exemplo, com a disciplina de filmologia. Mas, quer dizer, a minha relação com o cinema vem de antes, já vem até do liceu e vinha era uma relação de espectador e vinha sobretudo da frequência da Cinemateca, portanto, enquanto espectador, vendo normalmente as duas sessões, estando presente nas duas sessões diárias. Mas a filosofia mudou a sua estética de cinema, ou pelo menos a maneira como olhava para o cinema, ou como construiu o seu cinema a seguir? A filosofia foi muito importante, não propriamente enquanto disciplina, porque eu não tenho formação, sempre fui grande leitor de filosofia e, portanto, aquilo que eu sei, as possibilidades de expressão, as possibilidades de composição derivaram daí e desde já até anteriormente no liceu. E, por exemplo, é curioso que faça essa pergunta, porque realmente há mesmo uma relação entre a filosofia e o cinema na minha vida. Eu copiei as cartas de maio de 1871 a maio de 1873. E esta primeira, Georges Isambard, todas as outras, mas esta é mesmo muito impressionante. Ele diz assim: Cher monsieur, vous revoilà professeur. On se doit à la société, m'avez-vous dit. Vous faites partie des corps enseignants. Vous roulez dans la bonne ornière. Moi aussi je suis le principe, je me fais cyniquement entretenir. Je déterre d'anciens imbéciles de collège. Tout ce que je puis inventer de bête, de sale, de mauvais, en action et en parole,
Je leur livre, un pé, un boc et un fi, stabat mater dolorosa, dum pendembat filius. Todos os grandes poetas, sobretudo os poetas, falam disso, também às vezes compositores, mas sobretudo poetas, não se firmam na ideia de que eles são donos do que fizeram. Autores, até a palavra auctor em latim é uma palavra muito bonita, que era o nome que se dava ao general que tinha aumentado mais o império. Então, o autor era o que tinha aumentado. E recebiam esse título quando chegavam a Roma, auctor. E, se for assim entendida, é verdade. Os autores aumentam a esfera do mundo, isto é, dão a ver um mundo, ou um horizonte, ou um pedaço de qualquer coisa que nós ainda não tínhamos visto. Mas autores como proprietários, é isso que ele diz, nós não podemos chamar... Quem é que pode chamar aquilo que fez seu? A que é que podemos chamar nosso? A não ser... Ele diz assim, fala-se sempre de originalidade, mas o que é que isso quer dizer? Goethe não considerava que o conceito de originalidade fosse um conceito decisivo. Nem em poesia, nem em arte, nem na ciência, tal como ele entende a ciência. Desde que nascemos, o universo continua a influenciar-nos. E isso continua assim até ao fim. E, aliás, a que é que podemos chamar nosso? A não ser à energia, à força, à vontade. E agora há uma coisa que nós podemos chamar nossa. A energia, a força. Maria Filomena Mulder, ouviu-a durante quanto tempo para o documentário? Portanto, eu pedi-lhe para ir registar, para ver o que é que podia fazer com a câmara naquele espaço, que é um espaço de vivo, portanto, não é um espaço de encenação, porque era a questão da palavra viva trocada diante dos outros que eu procurava captar. E isso no filme é um dado de construção, a questão com a palavra, os diferentes modos de enunciação da palavra e portanto, o que a palavra traz depois da pessoa com isso, não só de expressões do pensamento, mas tonalidades afetivas de emoção. Mas o início de tudo, o título do documentário, que é sempre o ponto de partida também, não é? Que é todas as cartas de Rimbaud, mas não serão todas. Não. Pois, não são todas, foram as cartas que ela copiou à mão de um período de 1871 a 1873. Copiou para um caderninho? Maio, salvo erro, copiou para um caderninho e, portanto, é um período pré-relação com Verlaine. Cartas do Rimbaud, eram professores e talvez não só professores, mas alguns deles professores. E, portanto, que ficaram amigos e que eram seus guias espirituais, aqueles... Essas cartas marcaram Maria Filomena Mulder? Ou pelo menos marcaram-na ao ponto de transcrever as cartas para um caderno? Como é dito no filme, teve a ver, uma das razões imediatas, teve a ver com o trabalho. Ela tinha que escrever sobre uma tradução do Gaëtan, dos poemas rimados do Rimbaud, salvo erro em 84, não sei. E depois escreveu um texto a propósito de uma tradução sobre essa tradução do Gaëtan e para isso, portanto, nesse trabalho fez essa cópia. Nessa aula que eu me referi há bocado, nessa sessão do seminário, de repente, ela diz isso. Estava a propósito de uma questão do Goethe, o seminário era sobretudo sobre Goethe, era o autor principal do seminário. Ela diz, a propósito da questão da originalidade em Goethe, e citando o Rimbaud e fazendo uma conexão rápida entre o Rimbaud e o Goethe, sobretudo a partir daquilo que o Rimbaud diz nessas cartas, há alguns idiotas que se tomam por autores. E ela diz isso com uma certa veemência e depois diz, eu copiei as cartas de Rimbaud, um dia leiam as cartas de Rimbaud, todas as cartas de Rimbaud, etc, etc. E foi aí que nasceu o documentário. Exato, foi aí. Aí na sua cabeça, pelo menos. Na minha cabeça, ou então é a história que eu me conto. E pronto, isso veio tudo em sequência, porque eu comecei, ainda sem saber que o caderno existia. Quando soube da existência do caderno e quando vi o caderno, portanto, foi uma coisa, evidentemente... Emocionante? Emocionante para mim, portanto, tinha que registrar o caderno. E é, evidentemente, para mim, um grande
acontecimento, acho eu. Mas, e então foi isso. Foi isso, ela ter dito isso, porque eu no início pensava que, com o registro, nem tinha a ideia de fazer um filme, mas só com o registro, pensei em chamar todas as cartas de Rimbaud a tudo o que era dito. Portanto, todas as cartas de Rimbaud é uma espécie de ideia, portanto, não correspondem à coisa enquanto um facto, não é? A todas as cartas, ou até àquelas cartas, mas é uma espécie de ideia que retiro, de formulação, que tem a ver com a palavra, com o que ela diz. Edmundo Cordeiro, muito obrigada pela sua presença no Magazine da Universidade Aberta, por esta conversa. Cinema e Filosofia, o Magazine da Universidade Aberta a aproximar mundos de conhecimento, a aproximar o mundo, outros mundos, a seguir no Fugas. Não perca! Esta é uma exposição de Escher, no Museu de Arte Popular, onde podemos encontrar 200 obras deste artista gráfico, único dentro do seu género. E podemos passar aqui por todas as fases do artista e realmente ver não só as suas obras originais, como também tudo aquilo que o artista inspirou. Ele dizia que era um artista gráfico de coração e alma e, na realidade, é o que se pode ver em cada detalhe da sua obra. O Escher acabava por se maravilhar com o que via na natureza, na arquitetura e, portanto, passava isso para as suas obras dos vários pontos por onde passou, espantando-nos, no fundo, porque ele consegue criar imagens muito avançadas no seu tempo. Há ali uma dimensão quase 3D, de fazer perspectivas impossíveis. Ele dizia que o espanto era o sal da terra e ele conseguiu plenamente isso com as suas obras. Esta exposição, além de permitir ver todas estas obras, temos também essa grande facilidade que é termos obras muito interativas, o que é ótimo para as escolas, as crianças e também para os adultos. Nós podemos como que entrar nas obras de Escher e, portanto, olhar e responder ao desafio que estas obras efetivamente nos proporcionam. Não só com a sua observação, porque o Escher foi um artista muito transversal, portanto, temos aqui a matemática, a geometria, a filosofia, portanto, a natureza. É algo muito abrangente, inclusive a Escher está sempre presente no dia-a-dia das nossas vidas, porque é muito atual. Vemos nos Simpsons, no cinema, temos o caso de Origens, À Noite no Museu. Portanto, nós deparamos-nos com Escher, ou a inspiração que ele provocou em outras áreas, a cada passo. Este ano, professores e estudantes da Unidade Curricular Trabalhos de Campo 2 estiveram em Cantanhede, onde, entre outros locais, visitaram a Inova, uma empresa local comprometida com serviços de interesse geral e de promoção do desenvolvimento da região, que inclui uma quinta piloto de agricultura biológica. Na Universidade Aberta, a Unidade Curricular Trabalhos de Campo 2 corresponde à componente prática para a aplicação, consolidação e desenvolvimento dos conhecimentos teóricos adquiridos nas unidades curriculares das áreas das ciências da terra e da vida e de ciências e tecnologias do ambiente. No Salão Nobre do Palácio Ceia, sede da Universidade Aberta,
realizou-se a cerimónia para a assinatura de um memorando de entendimento com a CAPES Brasil, com o fim de promover a cooperação e o desenvolvimento da colaboração técnica e académica internacional. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil que atua na expansão e consolidação da pós-graduação em todos os estados brasileiros. A assinatura do memorando teve a presença do professor Carlos Lenuzza, diretor de Educação à Distância da CAPES, e do magnífico reitor da UAB. A Universidade Aberta disponibiliza, no âmbito da aula aberta, em acesso aberto e de forma gratuita, temas e recursos para uma experiência de aprendizagem online. Aposte na sua educação, navegue livremente entre os vários temas apresentados, explore os recursos multimédia e participe nas atividades propostas. Mais informações sobre estes e outros cursos na página da Universidade Aberta. A Universidade Aberta tem candidaturas abertas no âmbito do primeiro ciclo para maiores de 23 e acesso específico. O prazo decorre até 15 de maio. Mais informações sobre estes e outros cursos na página da Universidade Aberta. Desde as pós-graduações à formação contínua de professores, a Universidade Aberta disponibiliza diversos cursos no âmbito da aprendizagem ao longo da vida. Os cursos atualmente em oferta são Formação em Análise de Jogo para treinadores, Curso de Especialização em Prevenção de Dependências, Recursos Educacionais Abertos para Smartphone, Desenvolvimento e Utilização. Mais informações na página da ALV da Universidade Aberta. Encontram-se disponíveis os inquéritos de satisfação relativos aos cursos e unidades curriculares do primeiro semestre do primeiro ciclo, cujo preenchimento poderá ser efetuado até ao dia 20 de abril. Colabore connosco. Mais informações em elearning.uab.pt. No próximo dia 21 de abril, realiza-se no Centro Local de Aprendizagem de Coruche o Dia Aberto. A iniciativa consiste numa ação de divulgação e convívio académico. Para mais informações, contacte os Centros Locais de Aprendizagem. O Departamento de Educação e Ensino à Distância e o Laboratório de Educação à Distância e e-Learning, no âmbito das celebrações dos 30 anos da Universidade Aberta, organizam no dia 17 de abril, no Centro Cultural de Belém, um evento intitulado MOOC Maker Simpósio Global, que contará com a participação de especialistas estrangeiros. A Universidade Aberta promove no próximo dia 13 de abril, pelas 18h30, no Palácio Ceia, sede da UAB, uma sessão de homenagem ao professor António Augusto Tavares. Durante a cerimónia, será apresentado o volume impresso de homenagem ao professor, In Memoriam, estudos de homenagem a António Augusto Tavares. As candidaturas aos prémios Arquivo.pt 2018 estão abertas. O objetivo é fomentar trabalhos inovadores de investigação sobre a informação histórica preservada no Arquivo.pt. Para concorrer, basta submeter um texto e um vídeo curto que descrevam o trabalho realizado. As candidaturas estão abertas até dia 4 de maio. Mais informações em arquivo.pt/prémios. Esteja atento ao portal da UAB e aceda a todas as informações sobre as iniciativas e os cursos da Universidade Aberta. portal.uab.pt. Pode recordar esta e outras entrevistas no Play da RTP. Os programas estão disponíveis online ou no sítio da Universidade Aberta em uab.pt. Universidade Aberta, 30 anos a contribuir para a divulgação do conhecimento em língua portuguesa. Obrigada por nos acompanhar. Até breve!